Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o nosso tricolor paulista. Hoje é dia de sorteios, dia dos Atléticos. Nosso caminho está definido aí tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E antes da gente ir para as notícias, curta os vídeos, se inscreve, compartilha com os outros tricolores que você conhece para dar uma força aí pra gente. E vamos lá! E para começar, né, ainda de ressaca da derrota para o Bahia, a gente viu o aproveitamento do São Paulo quando é o Max Cubeiras que está dirigindo o time. E é assim, ridículo, cara, ridículo. Foram 9 jogos com o Max Cubeiras. O São Paulo só tem uma vitória. Uma vitória com o Max Cubeiras. 4 empates e 4 derrotas. 9 gols marcados e 12 gols sofridos. Agora me fala, você não acha que tá na hora da diretoria dar um jeito no Zubeldia, parar com essa palhaçada de ficar sendo suspenso dos jogos toda hora? Não é que a gente quer pegar no pé do cara, mas, gente, isso prejudica diretamente o São Paulo. Olha esses números, cara. Dá um pouquinho mais de 25% de aproveitamento. 25% de aproveitamento é aproveitamento de time mais do que rebaixado, cara. Ah, olha, eu vou falar, viu? A diretoria do São Paulo precisa fazer alguma coisa, cara, para o Zubeldia se segurar e parar de tomar essas suspensões, cara. Deixa o Max Cobeira ser suspenso, o outro lá que vai junto lá com ele. Porra, meu. Mas, apesar de tudo, demos uma sorte do caramba na rodada. Praticamente todos os times que estavam disputando com a gente essa parte de baixo da tabela perderam, ou empataram. Então, São Paulo não perdeu nenhuma posição. Continua na 13ª colocação com 12 pontos. Então, assim, demos muita sorte. E agora depende do jogo contra o Vasco, né? Porque assim, se o Vasco ganha da gente, o Vasco já passa a gente. Então, assim, é o destino dando uma chance pra gente não se complicar nesse Campeonato Brasileiro na hora que tiver a pausa lá pro Mundial, né? Que aí vai dar tempo da gente recuperar os jogadores, aí vão acabar as desculpas. Aí eu quero ver o que ele vai fazer. Você vai continuar usando os jogadores até estourarem, ou você vai rodar esse elenco aí pra gente parar de sofrer com esse monte de lesão. Será que ele não entendeu ainda que o Oscar não pode jogar todo jogo, o Lucas não pode jogar todo jogo, Ferreirinha não pode jogar todo jogo? Não adianta colocar os caras todo jogo lá por 60 minutos. Os caras não aguentam, cara. É jogo cada 2, 3 dias. Não aguenta. Quem aguenta é a molecada, e a molecada oscila. A molecada não tá preparada ainda para protagonizar um time igual o São Paulo. Eles entrariam muito bem se a gente tivesse com o time todo armadinho. Você coloca uma, duas peças lá da base para pegar casca. Aí com certeza eles entrariam bem, assim como a gente fazia no passado, né? Quem é mais antigo aí da minha idade vai lembrar como é que isso era feito quando o São Paulo tinha dois timaços, né? Então, assim, além dos jogadores voltarem, o São Paulo precisa parar de insistir nessa loucura de manter sempre os mesmos times e ficar estourando os jogadores, né? Porque é o que vai acontecer de novo. E aí, a hora que chegar lá na hora do vamos ver, se a gente ainda tá em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, como é que vai ficar a nossa situação? São Paulo não pode cair, cara. São Paulo não pode cair. Eu que eu falei, eu prefiro sair fora da Copa do Brasil, ficar só com dois campeonatos, a Libertadores e o Brasileirão, se esse é o preço a se pagar para o São Paulo não cair. Eu não sei vocês, o que vocês acham aí. Deixa um comentário aí. Fala pra gente o que vocês acham dessa situação. E agora uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim, sinceramente, ainda não consegui firmar uma opinião certa sobre isso. Mas o São Paulo vendeu o Ângelo, cara. É um lateral barra ponta direito de 16 anos, que é considerado uma joia no São Paulo já faz um tempo. O Ângelo é muito bem falado, tem inclusive gente que fala que ele é melhor que o Mike, melhor que o Igor Felisberto. Eles são pouco diferentes, mas o menino tinha potencial para crescer bastante aí. E pelo que o GE falou, o São Paulo finalizou a venda. Já fechou a venda com o Strasbourg da França. 32 milhões de reais. Belmonte, você não falou que ninguém mais comprava barato de São Paulo? Quem pagou, pagou barato. Quem não pagou, não pagava mais? Tamo vendo. Tamo vendo. Você é um homem de palavra, Belmonte. E o São Paulo manteve 12,5% dos direitos
do jogador, além de ser o clube formador, né? Que tem, dependendo da idade que ele for vendido, pode chegar aí de 5 e vai baixando, né? Conforme ele vai passando por outros times e ficando mais velho. Então aí no máximo seria 17,5% para o São Paulo, caso ele já fosse vendido já no primeiro ano, digamos assim. E aí tem mais gatilhos de 13 milhões lá. Só que o São Paulo vai receber uma parte agora, metade já dos 32 milhões, metade vai ser agora daqui 30 dias da assinatura do contrato. E a outra vai ser só em janeiro de 2027, que vai ser o ano que o menino vai fazer 18 anos. Ele tem 16 hoje. Então, assim, cara, eu entendo a situação de São Paulo, eu entendo que a gente não tem dinheiro, eu entendo que precisa tirar dinheiro de algum lugar sabe, para fechar esse ano, digamos assim. Eu entendo que tem FDIC, entendo que a gente tá ferrado, que não tem dinheiro para nada. Mas, cara, 32 milhões para receber 16 agora e 16 só em 2027. Ainda parcela, nós estamos podendo parcelar jogador? Ai, cara, é foda, viu? A boa notícia é que o menino vai ficar aqui até os 18 anos, né? Não pode ir embora antes dos 18. Então, diz que ele vai ser levado para o time titular agora. Se vai ser usado, a gente não sabe, porque não usou nem o Mike. O Mike tá lá de enfeite, até desceu para a base de novo. Então, assim, cara, é o tipo de notícia que eu esperava não ter que dar para os torcedores, viu? É uma notícia complicada, realmente complicada, mas vamos ver se São Paulo consegue bater os números aí. Então tá se falando muito em vender o Pablo Maia, o Matheus Alves, talvez o Bobadilha agora no meio do ano aí. E aí o São Paulo vai ter que trazer jogadores, né? Os nossos adversários já saíram tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Eu acho que foram adversários médios, não foi nem baba, porque tinha umas babas, a gente não pegou as babas, nem nem pegamos as pedreiras total, entendeu? Então, assim, eu não sei qual que vai ser a pressa do São Paulo em contratar, se ele vai contratar agora, se vai deixar para contratar mais pro meio, final da janela de transferência para pegar a xepa, digamos assim, né? Tentar pagar mais barato de jogadores que não conseguiram transferência. Cara, é triste a situação que a gente chegou, viu? É triste. Nossa. Enfim, temos que enfrentar a realidade que, que o Ângelo pelo menos consiga performar um pouco aí no time titular, né? Até completar os 18. Tem a chance, né? Tem a chance. Porque com o Cedric lá, não sei se ele vai ter chance. Enfim, vamos ver o que dá, né? A vantagem é que o São Paulo manteve uma parte dos direitos, então, assim, de repente, se o moleque estourar e for vendido por uma bolada, o São Paulo vai ter lá os seus quase 13% em cima do jogador. É isso, essa é a realidade do São Paulo hoje. E vamos para os sorteios agora, né? O São Paulo pegou o Atlético Nacional da Colômbia. Vamos jogar o primeiro jogo fora, com o Max Cubeiras na beirada do campo, é bom deixar isso claro. E o jogo de volta no Morumbis. Então, assim, a gente vai decidir a classificação na volta aqui no Morumbis. A gente já tem um certo histórico, né, com o Atlético Nacional. Em 2016, né? Graças ao juiz, a gente foi eliminado pelo Atlético Nacional da Libertadores. Olha, em 2016, com aquele time, a gente conseguiu chegar na semifinal, cara. Não dá pra acreditar. E era pra ter ido pra final, porque a gente foi muito roubado nesse jogo, cara. Muito. Teve um pênalti no Hudson lá, eu lembro até hoje. Eu virei cambalhota que o juiz não mandou, cara. Não marcou. E ainda em 2016, o São Paulo teve o Maicon expulso aqui, que ele deu um empurrão no Borja lá e foi expulso, e o próprio Borja fez os dois gols do Atlético Nacional. A gente já tinha sido roubado aqui. Aí lá no jogo de volta, lá em Medellín, o Caleri fez 1-0. Aí o Borja empatou de novo, ficou 1-1. Aí teve esse lance que o Hudson foi derrubado na área, eu já estava comemorando o pênalti. Era no finalzinho do primeiro tempo. E o juiz não marcou, cara. Simplesmente não marcou. É inacreditável. Aí em 2013 a gente se enfrentou na Sul-Americana, né? Nas quartas de final, e o São Paulo ganhou, né, por 3-2 e empatou a 0-0 lá na Colômbia. Então a gente passou. Aí em 2014 encontramos eles de novo
Dessa vez pela semifinal da Sul-Americana, e aí eles ganharam. Eles ganharam por 1-0 na casa deles e perderam de 1-0 no Morumbi, mas ganharam nos pênaltis por 4-1. E agora, em 2025, eles ficaram em segundo lugar, né, na Libertadores, ganharam os 3 jogos em casa e perderam os 3 jogos fora. Então, assim, foram praticamente os mesmos placares, só que alternados, sabe? O destaque do time é o Viveiros, né, que é o artilheiro da fase de grupos deles, com 4 gols marcados. E tem um menino lá de 22, lá, o Marino Inestrosa, lá, que foi da base do Palmeiras, chegou a jogar no Bahia também, que está se destacando lá. E o goleiro deles é o Ospina, né? Que também clássico conhecido aí da gente. Aí as datas que são a base assim de marcação para o calendário, né? Das oitavas é 8 e 13 de agosto, né? Então seria teoricamente o primeiro jogo lá na Colômbia, dia 8, e dia 13 aqui no Morumbi. Mas ainda tem a Conmebol ainda vai soltar os detalhes certinho de como que vai ser, os dias certinhos, porque eles sempre acabam dando uma mexida, né? Só a data base. Não é o que eu falei, não é o pior dos não é o pior dos adversários, mas também não é a babinha, não é o Libertad, não é o que a gente esperava, né? Então, a verdade é que a gente ainda ficou do lado aí na tabela. Se a gente passar para cima, a gente pega. Se o Palmeiras passar também, a gente pega o Palmeiras. Antes disso, se a gente passar pelo Atlético Nacional, o Botafogo vai jogar com o Penharol. Então a gente enfrenta o Botafogo. Então seria tipo, vamos supor que todos os brasileiros passem. A gente ganha do Atlético Nacional, passa pelo Atlético Nacional, aí tem que enfrentar o Botafogo. Ganhando o Botafogo, tem que passar pelo Palmeiras para ir para a final. E aí do outro lado tem o Flamengo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil, não. Mas eu tô confiante. Eu acho que dá para se vingar do Botafogo. Queria muito pegar o Palmeiras na semi, muito mesmo. Queria mesmo, pra calar a boca desses porcos. E aí, final, só Jesus sabe o que vem, né? E o nosso adversário, né? Nosso adversário na Copa do Brasil vai ser o Atlético Paranaense, sim, de Pablo e Companhia Limitada. A gente vai decidir o jogo lá no Paraná. O primeiro jogo vai ser no São Paulo, vai ser em São Paulo. Então, assim, não demos sorte no sorteio nessa parte da decisão, mas eu acho que foi um bom resultado do time. Também não pegamos baba, mas não pegamos pedreira. O Atlético Paranaense, na primeira fase, pegou o Pouso Alegre de Minas Gerais, né? Ganhou de 2-0. Aí na segunda fase, pegou o Guarani, acho que é do Rio Grande do Sul. Foi isso mesmo, foi o Guarani de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ganhou de 3-1. E aí na terceira rodada pegou o Brusque, que é de Santa Catarina, né? Empatou 0-0 e depois ganhou de 1-0 e aí se classificou para jogar contra o São Paulo. Então, assim, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo lá no Estádio dos Caras. Não acho uma boa configuração para o São Paulo, mas em questão de adversário, eu acho que a gente deu um pouquinho de sorte, digamos assim. Lei do ex que pode comer solta, de tudo quanto é lado. Não é um time fácil, não é um time fácil. Acho que é um time médio também, assim como foi na Libertadores. Pode dar qualquer um dos lados. E sinceramente, gente, eu volto a repetir. Preferia que São Paulo saísse da Copa do Brasil para poder se dedicar para o Brasileirão e para a Libertadores. Mas enfim, eu sei que essa opinião é muito polêmica. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Que São Paulo tenha sorte, que a diretoria bote a mão na consciência, converse com o Zubeldia, se ele for ficar no time, ele pare com essa palhaçada de ficar fora dos jogos. Se não for ficar, que o São Paulo contrate um outro treinador já nessa pausa aí, não deixa para mandar o cara embora depois que foi eliminado de alguma coisa. Espero mesmo que esses caras coloquem a mão na consciência e se vão botar a mão no fogo pelo cara até o final, que seja até o final, fica até o final do ano e boa enfim, faça o que tenha que fazer para o São Paulo não cair. Eu ainda tenho fé na Libertadores. Essa Libertadores tem tudo para ser uma revanche em todas as fases pra gente. O Atlético Nacional lá da Colômbia para vingar 2016. O Botafogo para vingar o ano passado. O Palmeiras que já tá aqui já também.
Enfim, a trajetória vai ser muito bonita se a gente conseguir ganhar essa Libertadores e eu acho que a gente vai. Mas é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fica com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!